Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos, mais uma vez, aqui no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook do Apostolado de Defesa Católica. E mais um programa do nosso trabalho, né? Hoje, mais um domingo, dia do Senhor, graças a Deus, né? Estamos juntos aqui. Mas antes da gente começar, gostaria de convidá-las a juntos comigo fazemos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. O Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Sê Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e faz que sempre busquemos a mesma verdade. Desejosos disso, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, começando com o nosso santo do dia de hoje, né? São Demétrio, mártir. Historicamente, são poucas as notícias sobre Demétrio, diácono que viveu antes do século V e foi martirizado em Ligem, na Panônia, aliás. Era um provável cidadão de Tessalônica, atual Salônica, na província grega da Macedônia, onde foi preso pela sua atividade de pregação do Evangelho. O outro é São Beano, foi bispo. Beano viveu entre os séculos X e o século XI também. Era um bispo escocês que guiou a diocese de Montrat entre 1015 a 1047, provável ano da sua morte. Mais tarde, a sede da diocese, construída em agradecimento pela vitória contra os escandinavos, foi transferida para a cidade de Aberdeen. E São Seda, bispo. São Seda, irmão de São Chad, era monge em Lindisfarne, Inglaterra. Depois de converter o rei Peada ao cristianismo, foi enviado a evangelizar os ingleses no interior das regiões do país. Mais tarde fundou o mosteiro de Lashingham, onde concluiu sua vida terrena no ano 644. Certo? Então, esses são os santos do dia de hoje. Né? São três santos, né? São Seda, São Beano e também São Demétrio. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Nós seguimos esse mês de outubro, que é o mês das missões, é verdade, mas também é um mês dos debates do nosso apostolado de Defesa Católica. E hoje, nesse domingo, né, é o último domingo do mês, então é o último domingo que nós estamos falando sobre os debates. Né? Estamos encerrando mais um debate. Né? E para encerrar esse debate, um questionamento crucial de nosso oponente. Será que o Papa abençoa casamento gay? Né? Muito bem. Então foi postado no nosso blog hoje, né? Mais um artigo concluindo o debate, né? Que eu tive com um protestante há algum tempo atrás. O artigo ele trata de um debate, né? Entre o interlocutor protestante e eu sobre se o Papa abençoa casamento entre pessoas do mesmo sexo. O protestante acusa o Papa de herege e afirma que Deus abomina a união homossexual. Em resposta, eu defendi que o Papa jamais permitiria casamento gay na Igreja Católica. Expliquei também que a Igreja pode dar bênçãos pastorais para todos, mas que a única bênção válida para a união conjugal é o sacramento do matrimônio entre um homem e uma mulher. Eu também acusei o protestante de desconhecer documentos oficiais, como o Fiducia Supplicans, e o chamei de herege por negar as verdades reveladas pela Igreja. Por fim, encerrei o debate afirmando que continuarei defendendo a fé católica, pedi misericórdia para o protestante e sugeri rezar pela conversão dos protestantes
e pela Igreja Católica, a única Igreja de Cristo. Muito bem, meus irmãos. Então, nós encerramos, né, esse mês com esse debate. Essa foi mais uma parte do debate que eu tive com o protestante. Claro que, como eu disse lá no nosso artigo do nosso blog, o debate ele continuou. Né? Na verdade, o debate ele deu uma sequência, ainda teve mais um pedaço, mas eu parei o debate com o protestante porque eu percebi que ele já estava começando a mentir e aí a mentira não entra nos nossos debates, né? Mentiras, distorções, tentativas desesperadas para querer mudar certas coisas que na verdade não tem mudança, né? Tem da pessoa aceitar, aceitar essa verdade e se converter, né? Mas infelizmente nem são todos, né? Nem todos a gente consegue, aí a gente só reza e pede para que Deus, né, com a sua divina misericórdia, possa fazer com que, né, ajudar, fazer com que essa pessoa se converta. Essa é a realidade, né? Muito bem. A partir da próxima semana, isso está no nosso blog. Claro que isso aqui é um resumo. Esse debate tem mais detalhes lá no nosso blog, tá? Isso aqui é um resumo. Peço que vocês acessem o nosso blog Defesa Católica, não só para ver essa postagem, mas ver outras postagens. São mais de 500 postagens que tem em nosso blog Defesa Católica, tá bom? Então, você, meu irmão, minha irmã que está me vendo, desde já sinta-se convidado a acessar e conhecer o blog Defesa Católica, tá certo? Na próxima semana, a partir do mês que vem, novembro, nós vamos dar início ao nosso Respostas Católicas, né? Acho que muita gente espera isso o ano todo, mas nós vamos ter o nosso Respostas Católicas respondendo perguntas, né? E com perguntas, claro, que não são respostas curtas, são respostas assim que tratam-se de artigos, né? Respostas longas sobre determinados assuntos, tá certo? Tá bom? Se você tem alguma dúvida no que diz respeito à fé católica, pode mandar que eu terei prazer em responder. Bom, continuando falando sobre a história da igreja, nós estamos falando dos concílios e hoje nós vamos falar sobre o concílio de Latrão III, que foi do ano 1179, tá certo? Esse concílio foi do dia 5 a 19 de março de 1179, na Basílica de São João de Latrão, em Roma, pelo Papa, convocado pelo Papa Alexandre III. Esse foi o 11º concílio ecumênico da Igreja Católica. O concílio foi convocado após um longo período de cismas e disputas papais. Durante o pontificado de Alexandre III surgiram antipapas, né, como Vítor IV e Calixto III, apoiados pelo imperador Frederico Barba Ruiva, o que causou uma grande divisão na igreja. Assim, o concílio teve como principal objetivo restabelecer a unidade e a ordem eclesiástica. Também estabeleceu que o Papa deve ser eleito por pelo menos 2/3 dos cardeais. Essa regra foi criada para evitar novos cismas e ainda vigora até os dias de hoje com pequenas adaptações. Foram condenados oficialmente os antipapas eleitos contra o Papa Alexandre III. Todos os seus atos foram declarados nulos e inválidos. Reafirmou a necessidade de vida moral exemplar e o celibato clerical. Proibiu a simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos. Estabeleceu que ninguém podia ser ordenado sacerdote antes dos 30 anos, salvo exceções. Ordenou que todas as catedrais mantivessem escolas para formar o clero e instruir os fiéis, incentivando a educação cristã. Reforçou normas contra heresias, especialmente aos cátaros e os valdenses. Proibiu o porte de armas pelos clérigos e a participação em guerras. Condenou o uso indevido de excomunhões por parte dos bispos e reafirmou a indissolubilidade do matrimônio e proibiu casamentos consanguíneos entre parentes próximos. O terceiro concílio de Latrão ele foi um marco na centralização do poder papal e na reorganização administrativa da Igreja. Trouxe estabilidade institucional, fortalecendo o papado diante dos imperadores e dos nobres. Também foi um precursor das reformas educativas e disciplinares que influenciaram os séculos seguintes.
O Concílio de Latrão III consolidou a autoridade papal, estabeleceu regras duradouras para a eleição dos papas, promoveu reformas morais e disciplinares no clero e condenou heresias que ameaçavam a unidade da Igreja. Certo? É sempre bom conhecer, né, um pouco da história da nossa Santa Igreja. Na próxima semana, o quarto Concílio de Latrão do ano 1215. Certo? Muito bem, vamos às nossas notícias católicas da semana, né? Semana aí teve algumas notícias interessantes. Eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos e irmãs. A primeira foi que de 21 a 24 de outubro, né, Roma recebeu o quinto encontro mundial dos movimentos populares, focado em temas sociais como reforma agrária, habitação digna e direitos trabalhistas, culminando em uma peregrinação jubilar dos movimentos populares pela Porta Santa da Basílica de São Pedro no dia 26, no caso na data de hoje. Né? O evento reforçou o compromisso da Igreja com a justiça social e o bem comum. O Papa Leão XIV recebeu vítimas e ativistas contra abusos clericais, destacando a importância do compromisso da Igreja com a justiça e a defesa das vítimas. Pois bem, a missa tridentina no Vaticano teve um importante retorno recente. Na data de ontem, 25 de outubro, o cardeal americano Raymond Burke celebrou a missa tradicional em latim, conhecida como a missa tridentina, na Basílica de São Pedro, especificamente no altar da Cátedra de São Pedro. Essa celebração tradicional, que é realizada conforme o rito anterior ao Concílio Vaticano II, estava suspensa desde 2021, quando o Papa Francisco restringiu sua celebração com o moto próprio Traditionis Custodes. O Papa Leão XIV reverteu essa restrição, autorizando a retomada da missa tridentina no Vaticano, em um gesto que busca apaziguar as tensões dentro da Igreja Católica entre setores conservadores e também progressistas. Essa decisão foi vista como um sinal forte para o setor tradicionalista da Igreja e marcou a comemoração da peregrinação Summorum Pontificum, com centenas de fiéis de diversos continentes participando da missa no Vaticano. Após anos de restrições, a missa tridentina voltou a ser celebrada oficialmente no Vaticano, reafirmando sua importância histórica e espiritual para muitos católicos tradicionais no mundo todo. Né? E benção, né? Teve essa volta, né, da missa tridentina celebrada no Vaticano. Né? E para a gente encerrar, teve um encontro, né, entre o Papa Leão XIV e o rei Charles III essa semana, né? Aconteceu no último dia 23 de outubro, no Vaticano, e foi considerado histórico. Foi a primeira vez em quase 500 anos que os líderes das igrejas católica e anglicana rezavam juntos, na Capela Sistina, demonstrando uma reaproximação significativa entre as duas tradições cristãs. O rei Charles III, que é também o governador supremo da Igreja Anglicana, esteve acompanhado da rainha Camila. Durante a cerimônia, que incluiu uma missa ecumênica, foram abordados temas centrais como a unidade cristã e o cuidado com o meio ambiente. Antes da oração conjunta, o Papa e o rei tiveram um encontro privado no Palácio Apostólico, onde houve troca de presentes simbólicos. O rei deu ao Papa uma fotografia e um ícone de Santo Eduardo, enquanto o Papa presenteou o rei com uma miniatura em mosaico do Pantocrator, proveniente de uma catedral na Cilícia. Esse evento foi visto como um marco no diálogo interreligioso e um gesto de reconciliação entre católicos e anglicanos após séculos de separação, a partir da cisão na Inglaterra no século XVI. A visita, que integra o jubileu de 2025, reafirma o desejo de cooperação e diálogo entre as duas igrejas. É um marco importante, né, histórico na história da igreja, sem sombra de dúvida. Né? Rezemos para que, mais do que nunca, os anglicanos possam retornar à igreja, a única igreja de Cristo, a igreja católica. Né? Muito bem. A gente reza para que isso possa acontecer o quanto antes.
Bom, vamos às atividades do nosso apostolado. O apostolado de Defesa Católica segue com a peneira dos amigos. Se não responder dentro do prazo, né, de 8 dias, ou visualizar não responder, será desamigado. Caso insista em enviar várias apenas mensagens sem diálogo, será bloqueado, tá certo? O nosso texto da misericórdia, com exceção dessa semana, que não foi possível, né? É, tivemos só no domingo, no caso hoje, né? Foi gravado o texto da misericórdia, mas não tivemos ontem, né, excepcionalmente. Mas ele continua sendo rezado a partir das 15 horas na página do nosso apostolado no Facebook, tá certo? Quem quiser, você tratando do nosso apostolado pessoal e virtual, quem quiser o mesmo, seja de forma virtual ou presencial, a combinar no sábado ou domingo comigo, ok? O nosso programa do apostolado continua, segue normalmente aos domingos a partir das 8 horas e 30 minutos. E essa semana eu resolvi postar uma enquete na nossa página do Apostolado Defesa Católica, né? E já postei outra hoje, tá certo? A enquete da semana foi o seguinte: eu vi na internet isso, aí achei interessante, eu vou postar, comentar com os nossos irmãos e irmãs. A enquete foi a seguinte: a Bíblia ou a Constituição? O que vale mais para o cristão? Né? Bem, alguns responderam, a maioria, duas pessoas responderam a enquete, né? Duas pessoas responderam a enquete. No meio de mais de 1.000, duas pessoas responderam e responderam que, na verdade, o que vale mais é a Bíblia. A Bíblia é o que vale mais, né? De fato, a Bíblia vale mais para o cristão porque é a palavra de Deus, né? É guia supremo da fé e conduta. A Constituição, né? No caso, a nossa Constituição brasileira, né, de 1988, ela deve ser respeitada porque é um instrumento de justiça e ordem na sociedade, certo? Mas se por acaso houver conflito entre Bíblia e entre a Constituição, com quem ficar, né? O cristão deve dizer como Pedro e os apóstolos: devemos obedecer a Deus antes que os homens. Ou seja, devemos ficar com a Bíblia Sagrada, devemos ficar sempre ao lado de Deus. Certo? Tá bom? Essa então foi a nossa enquete. Poderá haver uma possibilidade de eu fazer um artigo sobre esse assunto. Tá certo? Vamos ver aí. Ok? Então já postei uma nova enquete. Então na próxima semana aí eu vou comentar sobre essa enquete aqui no nosso programa do apostolado. Tá bom? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Gostaria de rezar por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão. A gente reza também pela recuperação da saúde de todos e de todas, mas em especial por Dona Romana Maria de Jesus, por Dona Maria Josefa, por Dona Solange Maria de Barros, por Dona Luzinete. A gente reza também com uma moça, o nome dela é Maria Silvane Cleite, que eu conheci hoje. Mais que nunca ela precisa das orações, porque ela não está muito bem de saúde, principalmente mentalmente, devido a um acidente que ela teve. Tá? Então a gente reza pela recuperação da saúde dela, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, por todos os padres, pelos diáconos, por todos nós leigos. A gente reza também em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos seguidores inscritos, nossas redes sociais e também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Santa Igreja. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libaga-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic et in principio et nunc et semper,
et in secula seculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Agradecendo a participação de vocês com o nosso trabalho, as orações, também é muito importante que vocês rezem sempre pelo nosso trabalho, tá certo? Tá bom? Curtam, comentem, compartilhem, vale a pena ser de Deus, vale a pena ser da Igreja Católica, tá certo? Então é isso, encerrando por aqui, desejando a todos e a todas uma boa noite e uma semana, um início de semana abençoada para todos. Salve Maria!